Bom dia, vamos dar início à nossa EBD desta manhã, pedindo ao nosso Deus que nos abrace, que Ele estenda suas mãos sobre nós, para que possamos sentir o seu amor, as suas bênçãos, as suas misericórdias sendo derramadas sobre cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde a todos. Vamos trazer um estudo que tem por tema: vamos entender os lamentos de Jeremias diante do Senhor. A Bíblia em que estamos meditando é Almeida Corrigida Fiel. O texto básico está em Jeremias, capítulo 18, do verso 15 ao 19, que nos fala: Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra objeto de espanto e de perpétuos assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a sua cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Então disseram: Vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Não há um cristão que não tenha ouvido falar em Jeremias, de suas profecias e de seus lamentos. Vamos buscar saber por que tanto se lamentava, se foi o escolhido do Senhor para que fosse um de seus profetas. Jeremias foi assim chamado pelo Senhor. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse, no ventre te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Jeremias 1, verso 4 e 5. O Senhor fala para Jeremias que o deu por profeta às nações. Foi o escolhido para levar mensagens vindas de Deus, e todo cristão autêntico gostaria de ter sido escolhido, como foi Jeremias. Ouvir a voz do Senhor vindo a nós e nos delegando poder para que profetizasse seu nome para todas as nações foi muito honroso. Mas mesmo assim, Jeremias sentiu o peso de ter sido comissionado pelo Senhor, pois pôde experimentar experiências difíceis e, por que não dizer, passou por momentos de dor e humilhação. Mas mesmo que a ele tenha sido atribuído esse ministério vindo do Senhor, o profeta passou por momentos muito difíceis. Mas mesmo em meio à sua grande angústia, em meio a lamentos, reconheceu ter vindo a ele a palavra do Senhor e que não cabia a ele renunciar o fato de ter sido dado a ele a missão de profeta, embora fosse isso penoso, pois o Senhor não prometeu a ele uma vida de paz e fez a ele um alerta. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias 1, do verso 17 ao 19. E mesmo sendo sabedor do que estava por vir, ele pôde dizer: Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu,
e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e iludível todo dia. Então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso mais. Jeremias 20, versos 7 ao 9. Jeremias, cansado de tanto sofrimento, decidiu que não mais iria fazer o que o Senhor havia pedido que fizesse. Mas essa decisão pesou em seu coração, muito mais do que o escárnio e as humilhações pelas quais estava passando. Ele entendeu que todo e qualquer sofrimento pelos quais pudesse passar será sempre menor do que nos afastarmos do Senhor. A palavra do Senhor para ele havia se tornado em um opróbrio eludível todo dia. Mas o afastar-se do seu Deus fez com que o seu coração ardesse como fogo. Esse afastamento o encerrou em seus ossos e não podia mais suportar o seu sofrimento e se justificava diante de Deus, dizendo o porquê de seu queixume. Porque ouvia a murmuração de muitos, terror de todos os lados. Jeremias 20, verso 10. Há no texto de Jeremias algo que nos chama a atenção, pois temos o hábito de dizer que fomos chamados para fazermos um trabalho no ministério do Senhor. Será que esses que foram chamados o foram desde o ventre e foram ali na madre santificados para exercerem o ministério? Vejamos a palavra. Antes que te formasse no ventre, te conheci. O Senhor não fala antes que te chamasse, mas fala antes que te formasse. O Senhor não fala que fez o homem, mas assim foi que disse. E formou o Senhor Deus o homem. Gênesis 2, verso 7. Podemos entender que o chamado acontece quando o Senhor está procurando alguém para exercer um ministério na sua obra. Esse não foi formado, foi chamado. Esses poderão exercer o seu chamado sem muito compromisso com o Senhor. Muitos se exaltam e até declaram que almejam ser adorados e que por pouca coisa abandona aquele ministério e vai embora. Em alguns casos, pousar em outro lugar. Em outros, nem servem mais o Senhor. Todavia, aquele que foi formado desde o ventre jamais vai abandonar o seu posto. Vai sempre estar fazendo aquilo que o Senhor determinou, no lugar em que o Senhor o colocou, ainda que com dor e sofrimento. Vamos comparar o que estou entendendo da palavra com o que nos fala Isaías no capítulo 4, 43, verso 7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Isaías 43, verso 7, como disse. Há aqueles que são chamados pelo nome do Senhor, mas há os que criei para a minha glória, eu os formei. Isso me faz recordar o Senhor comparando os adoradores. Agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4, verso 23. Haverá verdade em todos aqueles que proclamam adorar o Senhor? O cristão que tem um chamado vai quase sempre entrar em contenda com o Senhor. Conhecemos muitos que assim agiram.
Esses terão o mesmo motivo para que se lamentem, não porque o Senhor os perseguirá, mas porque o Senhor deles se afastará. E como disse o profeta, esse afastamento arde no coração como fogo, esse afastamento nos encerra em nossos ossos. A palavra do Senhor nos fala de que não devemos entrar em contenda com o Senhor. Jeremias fez muito isso, muito embora o Senhor tenha consagrado Jeremias para ser seu profeta, para ser a sua boca em Israel. Ele entra em contenda com o Senhor e assim falou: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Os propósitos do Senhor não são os nossos. E em outro profeta, nós podemos ver e entender que aquele que foi formado pelo Senhor com o propósito dele não irá fugir. Ai daquele que contende com seu Criador. O caco, entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Isaías 45, verso 9. Querendo profetizar, encontramos muitos, mas passar pelo sofrimento e perseguições pelos quais passou Jeremias, ninguém quer. Falsos profetas estão escarnecendo do Senhor. Jeremias sempre foi um porta-voz daquele que o formou como profeta, mas suas profecias não eram agradáveis. Ele falava do que estava por vir, e tendo profetizado, foi assim que foi visto. Vinde e maquinemos projeto contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Jeremias 18, verso 18. Era melhor ouvir o que disse o falso profeta. Era mais cômodo dar ouvidos aos que se apresentam como profetas para bajular, para oferir vantagens, até mesmo nos templos, dizendo que prevalecerá as leis dos sacerdotes em detrimento daquilo que disse o Senhor. É muito bom ouvir bajulações e conselhos de quem se apresenta como sendo sábios. As profecias ditas por Jeremias, o profeta formado por Deus, eram verdadeiras e por isso se cumpriram. Hoje vamos encontrar as mesmas profecias que foram feitas por Jeremias ao povo de toda a terra. Hoje estamos diante de uma humanidade insensata e infiel, que abandonam a única fonte de águas vivas para correr atrás de ídolos, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Jeremias 2, verso 13. Jeremias pregava profetizando, e suas pregações incomodavam, pois falavam de pecados ocultos e que eram revelados pelo profeta, e foi assim que intentaram matá-lo. E eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabia que maquinavam propósitos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-la da terra dos viventes, e não haja mais memória no seu nome. Jeremias 11, verso 19. Jeremias não era diferente de nós, foi um profeta criado por Deus, mas não entendia a razão pela qual o Senhor deixava o caminho dos ímpios prosperar. Ele queria, como nós, saber até quando a terra irá sofrer por causa da perversidade daqueles que professam o mal. Era difícil para Jeremias, mesmo sendo um profeta, ver que Deus estava aparentemente tolerando a prosperidade daqueles governantes. Jeremias foi um profeta perseguido, e o Senhor assim a ele falou:
Deixa os ímpios, que eu cuido deles. Presta atenção na sua casa, porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. Jeremias 12, verso 6. Jeremias já havia passado por momentos de angústia, mas o Senhor mostrou para ele uma realidade que ele não havia visto. Será que para nós também os atuais sofrimentos têm a finalidade de nos fortalecer a fim de suportarmos as verdadeiras angústias vindouras? Quem serão aqueles que nos cercam? São nossos amigos ou inimigos? Em toda a sua vida, teve que passar por dores e sofrimentos. Foi rejeitado pelo povo, desprezado por pregar a palavra de Deus, por profetizar aos reis tudo o que estava por acontecer. Mas mesmo sofrendo aflições, não perdeu a fé. Continuou a ouvir o chamado de Deus. Ele viu se cumprir cada profecia mandada por Deus através de sua vida. Profetizar, muitos querem, mas sofrer o que sofreu o profeta Jeremias, quantos são aqueles que querem aparecer nos tempos como mensageiros das palavras de Deus? Querem mostrar-se nos tempos, mas para se projetarem como autoridades, para serem respeitados pelo povo de Deus, para serem elogiados e adorados, mas e passar pelos sofrimentos que advêm de se estar levando e profetizando o que Deus manda, quantos será que querem? Aquele que foi formado por Deus para profetizar e levar a sua palavra vai ter que enfrentar um combate e não será um confronto qualquer. Por isso, antes de Deus revelar o tipo de missão que vai nos dar, revela o tipo de condição que iremos enfrentar. Jeremias teria um combate contra reis, príncipes, sacerdotes. Quando Paulo se converteu, o Senhor revelou a Ananias que Paulo iria representar Jesus perante importantes autoridades e os gentios, e que iria sofrer pelo nome de Jesus. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos 9, do verso 15 ao 16. Há claramente uma demonstração de ataque por parte dos importantes, e por que não dizer que até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem deslealmente contigo. Mas há uma promessa do Senhor para aquele a quem formou e para o seu propósito. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias 1, verso 19. Jeremias não temia levantar a sua voz em profecias, pois que eram verdadeiras e vindas do Senhor, e levantou sua voz contra a cidade santa e seu santo templo. Profetizou sobre eles ruínas e destruição. Nesse tempo, Pazur era o responsável geral pela ordem no templo e tomou medidas para colocar Jeremias em condição humilhante. E tomou essa medida por estar exercendo um cargo abaixo do cargo de sumo sacerdote, pois era presidente na casa do Senhor. Achava-se muito importante, como muitos que vemos hoje. Vamos comparar o que aconteceu com Jeremias e com o que ocorreu com Paulo. E Pazur, filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava essas palavras. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome, Pazur, mas terror por todos os lados,
porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei todo o Judá na mão do rei de Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia e feri-los-á à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade e todo o seu trabalho, todas as suas coisas preciosas, sim, todos os tesouros dos reis de Judá, entregarei na mão de seus inimigos, e saqueá-los-ão, e tomá-los-ão, e levá-los-ão à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, e virás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Jeremias 20, do verso 3 ao 6. Foi assim que Jeremias foi punido, e feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o colocou no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Jeremias 20, verso 2. Com o apóstolo Paulo foi assim que aconteceu, por estar cumprindo o ide de Jesus. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Atos 5, verso 17 e 18. Quantos estão dispostos a pagar o preço? Em todo o tempo que Jeremias profetizou e que Paulo pregou, muitas vezes isto aconteceu, torturas e maus tratos, para que calassem ou negassem a sua fé. Jeremias queixa-se de sua sorte, porque ninguém o ouve, ainda que fala, grita e clama. Por isso ele foi encerrado em prisão. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias, e o feriram e puseram-no na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Jeremias 37, verso 15 e 16. Vamos encerrar dizendo que sabemos do quanto tem sido difícil cumprir o ide de Jesus. Não tem sido fácil quando fazemos formados pelo Senhor, pois falamos a verdade. Não falamos aquilo que querem ouvir, mas o que o Senhor nos manda falar. É provável que muitos que foram comissionados pelo Senhor sejam feridos e em muitos momentos sintam-se desamparados. Talvez muitos dirão, como Jeremias, não posso mais, mas que essa não seja a última palavra, que a última palavra seja: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Que a última palavra seja de Paulo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4, verso 13. Que Deus abençoe a todos, que todos possam refletir nesse estudo. Amém, Senhor.